Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, valei-nos. Meu dileto e amado irmão e irmã, ouvinte desta emissora e internauta que acompanha o programa Oração da Manhã no nosso canal. Um bom dia para vocês, sob o olhar de São José. Estamos na oitava da Páscoa e ela nos conduz hoje a uma das páginas mais belas do Evangelho, o caminho de Emaús. E o tema desta manhã é profundamente espiritual. Quando o coração volta a arder. E esse programa hoje eu quero dedicá-lo especialmente a você que está frio na fé. Você que está afastado da igreja, que não está indo à missa, nem participou da Semana Santa, você escuta o programa Oração da Manhã. Deus quer falar no seu coração nesta manhã. Você precisa pedir a Deus para que o seu coração volte a arder, arder de amor, arder de fé. Porque há muitos momentos na nossa vida que realmente o nosso coração, a nossa interioridade se esfria. Isso é possível de acontecer? Sim. Se a gente não vigiar, acontece. Aí você entra no deserto, entra na preguiça espiritual, é tão triste isso. E quando isso acontece, parece que a fé está distante. E a oração se torna difícil e a esperança parece enfraquecer. Isso não se trata necessariamente de uma rejeição a Deus, mas há um cansaço interior. Eu quero dizer para você que está assim, volte logo hoje, procura a igreja, se é aqui de Formosa, nós temos missa em todas as paróquias hoje, tem missa de manhã, meio-dia, em Formosa nós temos missas todos os dias e em vários horários do dia, de manhã tem ao meio-dia, e tem à noite. Em todas as nossas paróquias você pode observar, temos paróquias que celebram um dia, uma vez só por dia. Aqui na Catedral nós celebramos 2 vezes por dia, 7h15 e às 19 horas. Mas na paróquia São Sebastião, onde tem adoração perpétua, nós temos a missa às 6 horas, tem missa ao meio-dia e tem missa à noite. Então em Formosa, nós temos essa facilidade para que as pessoas todos os dias possam ter a participação na Santa Missa e também confissões. Aqui em Formosa não é difícil achar um padre para confessar. Sempre vai ter confissões nas nossas 8 paróquias. Então esse cansaço interior que muitas pessoas sentem, talvez você está passando por isso, não se trata de uma rejeição a Deus ou à fé. É um cansaço interior, é uma fadiga, é um tempo ruim que entrou na sua vida. Aí precisa voltar. E a volta ela precisa ser na humildade. A gente precisa caminhar nesse sentido. E ter um coração humilde, um coração que não se opõe ao caminho de Deus. Talvez você esteja vivendo assim. Continua caminhando, continua fazendo suas coisas, mas por dentro algo perdeu o vigor, perdeu a fé. Seja porque teve problema na família, problema na paróquia com a pastoral, com a coordenação, com o grupo, com os próprios sacerdotes, com o diácono, seja lá com quem. E o diabo acabou tomando isso em mãos contra a sua interioridade. É preciso voltar, porque se você continua assim, vai piorando. E o demônio pode te levar àquela assídia, de você já não crer em mais nada e perder todo o rumo da fé. Isso é muito triste. São Boaventura, um santo franciscano do século XIII, grande teólogo, dizia: a vida espiritual precisa ser constantemente reacendida pelo amor de Deus.
Se você me pergunta se eu já passei por situações assim, sim. Eu já tive em alguns momentos da vida, São João Paulo também teve, Madre Teresa, Santa Teresinha, esses momentos de cansaço interior. Você não rejeita Deus, você não perde a fé, mas você parece que fica desanimado. Aí você tem que dar uma martelada forte em si mesmo para retomar esse caminho, né? A vida espiritual precisa ser constantemente reacendida pelo amor de Deus. Porque nós não somos de ferro, de aço, nós somos de carne e osso. E nós nos ofendemos com facilidade, a gente entra em dificuldades, quem que já não passou por isso? Então é preciso reacender. Porque o coração humano, ele não vive bem na indiferença. Vocês sabem, dentro da família de vocês, dentro do casamento, vocês são casados. Quando há uma rixa entre o casal que fica indiferente, ali sem poder falar um com o outro, a coisa não fica legal, fica esquisito. E também com Deus. Então a gente precisa entender que o nosso coração foi feito para amar, para buscar sentido, para encontrar o senhorio de Jesus, a bondade de Deus em nós. Como isso é bonito, né? Como isso é grandioso para nós. Muitas vezes o problema não é a falta de fé, mas é a falta da experiência viva de Deus. Aí você fica chateado com uma coisa pequena às vezes e deixa muito o demônio joirar você por esses caminhos, né? Santa Ângela de Foligno, no século XIII, uma grande mística, e ela dizia que o amor, ela dizia que o maior sofrimento da alma é quando ela se distancia da presença de Deus, mesmo sem perceber. Olha aqui o detalhe, mesmo sem perceber. Talvez aqui, os cansaços espirituais que eu já tive foi assim. Mesmo sem perceber, você vai se cansando, a sua oração vai diminuindo, o seu vigor vai, parece que sendo paralisado, e você já começa a rezar apenas por obrigação, aquela reza maquinal, a missa parece que já não entra dentro de você, você já não tem mais aquele entusiasmo para atender os pobres, os sofredores. Aí é preciso avaliar e levantar, dar um salto, pular à frente e dizer, não, eu volto à minha fé, eu volto. A Páscoa vem justamente reacender esse fogo interior em nós, cristãos católicos. Deus não desiste de você, não desiste de mim, mesmo quando você não percebe, Ele caminha ao seu lado, ao meu lado. Essa consciência, ela é muito suave e valorosa quando a gente tem esta clareza de que o amor de Deus não se afasta de nós, de maneira alguma. Quantas vezes a vida nos decepciona? Isso é verdade. Planos que não deram certos, expectativas frustradas, caminhos que pareciam promissores e se fecham, mas Deus continua presente. Mesmo quando tudo parece desespero, Deus continua presente. Como eu conversava com uma pessoa que passou por uma grande provação, nasceu filho único, de um pai que era também filho único e de uma mãe que tinha mais uma irmã. Os seus avós morreram, a irmã da sua mãe também morreu, depois veio um acidente, morreu a mãe e depois o pai morreu. E essa pessoa ficou aos 16 anos sem ninguém. Era coroinha da igreja, o padre ajudou muito, a comunidade. É bonito isso quando a comunidade católica realmente assume as pessoas nessa condição. E esse menino
ele foi ali assumido, a comunidade foi ajudando, e um menino muito espiritual. E eu cheguei a conversar com essa pessoa, não sei onde que foi, é desses casos fora da diocese que a gente atende. E ele dizia para mim, eu senti que Deus não me abandonaria. E é isso mesmo, Deus às vezes age na nossa vida pelas mãos dos outros. Deus continua presente. O Papa Bento XVI ensinava que a fé cresce quando aprendemos a reconhecer Deus também nos caminhos aparentemente comuns. A gente pode lembrar de São João Paulo II também, né, que parecido com esse menino, ficou sem ninguém na sua família e levou adiante o seu projeto. Hoje, a graça de Deus quer acender em mim e em você o fogo da fé no coração. Pensemos nisso. O Santo Evangelho desta quarta-feira é Lucas 24, 13, 35. E nos diz que os 2 discípulos, pelo caminho, se afastando de Jerusalém, porque havia se decepcionado com a crucifixão de Jesus. E eles dizem, o Evangelho narra aqui, nós esperávamos que ele fosse libertar Israel. A visão estreita acerca do Messias. Ainda estava com aquela visão de um Messias rei, de um Messias guerreiro com exército. Nada disso. Jesus não veio libertar-nos desta realidade apenas. Ele veio nos libertar desse mundo e nos abrir o caminho do reino eterno. E naquele caminho de Emaús, Jesus se aproxima, caminha com os 2 discípulos frustrados, mas eles não reconhecem Jesus. No momento em que, lá na casa deles, e Jesus foi chamado a participar com eles, que Jesus tomou o pão e fez aquele gesto, os olhos deles se abriram porque eles lembraram que era Cristo, que tinha esse gesto de partir o pão. Então dizem, não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho? Eles totalmente frustrados, desanimados, e naquela conversa com Jesus, que eles achavam que era um farasteiro, estavam tão impregnados da morte de Cristo e do fim último do Cristo ali naquele sepulcro, que eles não imaginavam que aquele que caminhava com eles era Cristo. Só no partir o pão que reconheceram, porque Jesus já tinha ressuscitado. Assim é a nossa vida, meu dileto ouvinte. O encontro com Cristo reacende o coração. Ele caminha conosco, mesmo quando não percebemos. Portanto, fica esta mensagem do Evangelho, eu até recomendo que vocês leiam o capítulo 24 de João, o caminho de Emaús. Quem for à missa hoje vai escutar e o padre vai fazer uma meditação sobre isso, sobre esse tema tão bonito, né? Reacender a chama, reacender a fé. Mesmo você que está aí na missa, está participando de tudo, reacenda a sua fé, porque às vezes você faz tudo, mas sem aquele carinho, sem aquela unção que precisa ter nas realidades que nós enfrentamos no dia a dia e, sobretudo, no trabalho da evangelização. Vamos à nossa oração final. Eu convido você a partilharmos em espírito esta breve oração. Senhor Jesus ressuscitado, aproxima-te de nós no caminho da vida. Quando o coração estiver cansado, quando a fé parecer fraca, quando a esperança diminuir, vem reacender em nós o teu amor. Visita, Senhor, aqueles que caminham desanimados, os que perderam o sentido da vida, os que estão afastados da fé. Faz nosso coração arder novamente
com a tua presença, São José valei-nos. E com São Padre Pio de Peltrautina, possamos rezar hoje e sempre. Fica conosco, Senhor. Amém.